Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa playlist de Português 2. A gente está trabalhando com sintaxe e a gente vai falar hoje sobre frase, oração e período, né? Vamos apresentar aqui e analisar os diferentes conceitos desses três tópicos, frase, oração e período. Lembrando que esse é um material produzido pelos professores Ivo da Costa, do Rosário, e Mariângela Rios de Oliveira. Bom, vamos lá, meu povo. Introdução aqui, né, para a gente entender. Caso a gente escutasse alguém gritando socorro, com certeza a gente já teria uma ideia do que estaria acontecendo, certo? Então, com apenas uma palavra e mais nada, nenhuma outra informação, a gente consegue comunicar um assalto, uma queda repentina, uma situação de risco ou apuro, certo? Da mesma forma, uma placa com uma inscrição dizendo assim, ó, silêncio ou pare, né, é capaz de comunicar o que se espera ou o que não se espera naquele lugar, o que se deve fazer ou o que não se deve fazer em algum ambiente, certo? Então, nas duas situações, né, ilustradas, né, a parte do silêncio, que seria ali num hospital, por exemplo, né, e a parte do socorro, demonstra que significados completos podem ser transmitidos com apenas uma palavra e que as pessoas são capazes de entender mensagens e ser entendidas em certas ocasiões por meio de declaração de um só termo, ok? Então, nesses casos, como em socorro e em silêncio, dizemos que se trata de frases da língua portuguesa, porém não de orações ou períodos. Bom, então aqui nessa aula a gente vai entender, né, a definição e a descrição do que a gente chama de frase, daquilo que a gente conhece como oração e daquilo que a gente entende por período, tá? A gente vai ver as correspondências e as distinções entre esses três conceitos, apresentando também aqui um padrão básico em que ocorre na língua portuguesa e a gente vai discutir aqui as suas funções. Então, vamos começar com a definição e a classificação de frase. Aqui os professores trouxeram uma tabela, né, como é que eles colocaram aqui? Um quadro, sim, com alguns autores e os seus conceitos que eles trazem aí nos seus livros, tá? Então, no levantamento da definição de frase, nós podemos observar a abrangência com que é concebida. Então, por exemplo, para Mello, frase é uma palavra ou conjunto de palavras que formam sentido completo. Para Luft, era a menor unidade autônoma de comunicação. Autonomia no plano significativo, uma intenção comunicativa definida, e no plano significante, uma linha completa de entonação, tá? Aqui para Cunha e Sintra, frase é um enunciado de sentido completo, a unidade mínima de comunicação. A frase é sempre acompanhada de uma melodia, de uma entoação ou entonação, tá? Para Rocha Lima, a frase é uma unidade verbal com sentido completo e caracterizada por entoação típica, um todo significativo por intermédio do qual o homem exprime seu pensamento e ou sentimento. Pode ser brevíssima, construída às vezes por uma só palavra, ou longa e acidentada, né, englobando vários e complexos elementos, ok? Para Cury, é a unidade de comunicação entre falante e ouvinte, entre escritor e leitor. Então, com base nesse quadro, nós podemos observar que, embora vastas e um tanto distintas, muitas definições têm algo em comum. A concepção de frase como uma declaração completa e acabada, capaz, por si só, de estabelecer comunicação. Então, a extensão e a complexidade de uma frase pode variar bastante. Então, enunciados como atenção ou silêncio são considerados frases do português, uma vez que sozinhos podem funcionar na comunicação, ok? Então, a gente tem aqui, né, um exemplo de atenção e um exemplo de silêncio, por exemplo, ok?
Esse tipo de frase, né, composta por um único constituinte, encontra-se fortemente vinculada à situação em que é usada, tá? É o que ocorre, por exemplo, nessa ilustração aqui, onde nós temos um prédio em chamas e alguém gritando fogo. Essa informação aqui é uma frase plena de sentido, a gente consegue entender o que está acontecendo. No mesmo contexto, eu posso comunicar de outra forma, por exemplo, dizendo o prédio está em chamas. O prédio está em chamas tem a mesma noção daqui de fogo, dizendo sobre o prédio, ok? Então, em termos de organização interna, nós temos aqui duas classificações de padrões frasais, uma mais simples, uma mais básica e outra um pouco mais rebuscada. Essa mais básica, ela tem aqui 3 tipos, né? Que seria a interjeição, a frase nominal e a frase verbal, tá? Então, a interjeição é o quê? É considerada um tipo rudimentar de frase, é o que a gente vê aqui, ó, tipo, epa, acabou a água. Ui, o vento está passando e levantou o vestido aqui da moça. Hein? Quando a pessoa não escuta muito bem ou não entende o que está se falando, né? Então, essa interjeição é vista como constituinte dotado de sentido, marcado por entonação e fortemente vinculada ao contexto situacional em que é produzido. Então, dependendo da situação ali, quando eu digo epa, eu entendo o que está acontecendo justamente pelo contexto. O ui, eu também entendo por causa do contexto. E o em também, devido à situação aqui. Ok? Bom, a frase nominal é a frase sem verbo, tá? Que tem como núcleo um nome da natureza substantiva, adjetiva ou adverbial. Então, são exemplos de frases nominais, expressões como que beleza, perto dos olhos, longe do coração, casa de ferreiro, espeto de pau. São tipos de frases nominais, ok? A frase verbal, né? A frase que é constituída por um verbo, ou constituída de verbo, também é chamada de oração, ok? Então, trata-se do tipo frasal mais frequente na língua portuguesa. Então, inclui-se nesse tipo de frase como enunciados do tipo, você está uma beleza. Que tipo de espeto o ferreiro usa em sua casa? Percebe? Nós temos aqui, ó, o verbo. Opa, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil, né? Nós temos aqui o verbo, nós temos aqui o verbo. Isso é uma frase verbal, ok? Uma oração. Um traço característico da frase é que concorre para a totalidade de sentido que declaramos é a marcação entoacional ou entonacional, tá? Que acompanha tanto na modalidade escrita quanto na modalidade falada. Na modalidade escrita, a gente consegue marcar pela pontuação, ok? Essa marcação entonacional aí está relacionada à variação na altura da voz durante a fala, ou seja, a altura da nossa voz ela sobe e desce de maneira estruturada em cada enunciado, ok? Assim, no texto escrito, devemos regularmente iniciar a frase com a letra maiúscula e finalizar com ponto. Na modalidade falada, a pausa maior ou menor costuma marcar o início e o término da frase, certo? E essa pausa da fala corresponderia ali na escrita à vírgula, sendo a pausa menor, e o ponto, a pausa maior. Na proposta ali de Rocha Lima, nós teríamos 5 tipos de frase, tá? Caracterizados por marcas entoacionais específicas, que seriam aqui as frases declarativas, interrogativas, imperativas, exclamativas e indicativas. Vejamos, a frase declarativa é a frase mais comum, tá? Que é usada para anunciarmos um fato, darmos uma notícia, fazermos aqui asserções. Então, no texto escrito, é encerrada com ponto final, como, por exemplo, em ele conhece o caminho do sucesso, ponto. Ou o trabalho está perfeito, ponto. São frases declarativas, afirmativas. Né? A frase interrogativa seria aqui que se é utilizada para fazer perguntas, tá? Então, e ela é finalizada pelo ponto de interrogação. Ele conhece o caminho do sucesso? O que é perfeito? Perceba também a mudança na entonação. Olha, ele conhece o caminho do sucesso. Ele conhece o caminho do sucesso. É quase que retilíneo, tá? Agora, quando eu faço uma pergunta,
Ele conhece o caminho do sucesso? A frase interrogativa, ela tem uma elevação e uma queda. Isso vai fazer com que o nosso interlocutor perceba se eu estou fazendo uma pergunta ou uma declaração. E, diferentemente da parte escrita, né, no contexto escrito, onde eu consigo perceber pelo ponto, né, que ali na frase declarativa eu vou ter o ponto final e na frase interrogativa o ponto de interrogação. Então, por esse motivo, na produção escrita é fundamental o conhecimento adequado do uso dos sinais de pontuação, ok? Porque eles são responsáveis pela articulação de distintos sentidos. E já na parte falada, é a entonação que vai fazer esse trabalho de te indicar qual é o sentido, se é uma pergunta, se é uma exclamação, se é uma afirmação, ok? Comparando aqui a frase 3 e 4, ele conhece o caminho do sucesso, o que é perfeito, né? A gente tem, de acordo com Perini, né, que o número 3 seria uma interrogativa fechada, porque nós temos apenas duas respostas, sim ou não. Ele conhece o caminho do sucesso? Sim. Ele conhece o caminho do sucesso? Não. Tá? E já a questão número 4, aqui ele traria uma interrogativa aberta, cuja resposta incide sobre um dos termos da oração, no caso, o pronome o quê? Que aqui vem dizendo assim, ó, cadê? O que é perfeito? Tá? O que é perfeito? Então, aqui ele traz uma interrogativa aberta, ok? A frase imperativa tem uma função de chamar a atenção, de convocar, de incitar alguém a tomar ou não uma atitude. Em geral, usa-se na escrita com ponto de exclamação. Por exemplo, aprende o caminho, seja perfeito, faça o dever. Tá? Já a frase exclamativa, ela expressa uma emoção ou condição interior, uma alegria, raiva, medo, repulsa, tá? Como a frase imperativa, ela também costuma vir finalizada na modalidade escrita por ponto de exclamação. Que sucesso! Quanta perfeição! Que beleza! Que incrível! Exclamações, tá? Indicativa. Ela sintetiza um pensamento como se fosse uma declaração padrão, um ritual da comunidade linguística para certas ocasiões. Por estar muito vinculada ao contexto de sua produção, ela costuma ter ali uma pequena extensão. Por exemplo, boa sorte, quando eu vou declarar para alguém que vai fazer uma prova, por exemplo, ou vai tentar uma vaga de emprego. Ou, tudo bem, quando eu vou saudar um conhecido que passou ali por mim na rua, por exemplo. Tá? E aí, gente, ainda de acordo com o Rocha Lima, as frases do português podem se classificar também em afirmativas ou negativas, ok? Em relação às frases declarativas, né, afirmativas, 1 e 2, né, teríamos, respectivamente, as correspondentes negativas. Aqui vamos ver aqui o que é a frase 1 e 2. Vamos lá em cima novamente. 1 e 2. Ele conhece o caminho do sucesso. O trabalho está perfeito. O que seria negativa? Ele não conhece o caminho do sucesso. O trabalho não está perfeito. Essas seriam as negativas, ok? Porém, esse uso do advérbio não, né, tende a ser evitado, tá? Precisa ser evitado ali no caso, né? Por quê? Uma das razões tem um cunho ali sociocultural, né, para essa pouca frequência, pode ser atribuída ao peso que a negação tem, considerada muitas vezes um tipo de sentido muito forte, deselegante ou sem polidez. Aquela coisa que o brasileiro ainda não se acostumou de que, olha, não está bom, não posso fazer, sabe? A gente ainda tem essa cultura de que dizer não é errado. Então, tem essa concepção aqui, que não me agrada muito, mas é o que eles estão dizendo. Tá? E também, essa frase, né? Por exemplo, aqui a frase 12, o trabalho não está perfeito, pode expressar uma censura, uma crítica. Na verdade, não. Tá? Assim, no meu ponto de vista, ela não mostra, ela só está dizendo que o trabalho não está perfeito, o trabalho não está pronto, o trabalho não está bom. É isso. Mas aqui, no caso, eles tentam trazer essa questão da polidez, de amenizar uma situação, de trazer algo um pouco mais neutro. Tá? Não vejo muito isso, mas é o que eles trabalham aqui. Então, eles poderiam dizer, o trabalho ainda precisa melhorar,
ou o trabalho pode ser aprimorado. Enfim, eu acho que depende do contexto também, ok? Mas, de acordo com o material, é preciso tentar não... não posso falar não. É preciso tentar diminuir o uso da palavra não, tá? E utilizar aqui expressões um pouco mais polidas, ok? E uma outra motivação está ligada a fatores cognitivos, né? Que seria ali a complexidade da negativa, que ela tem uma certa complexidade para ser processada, ok? Então, por exemplo, quando eu falo o trabalho não está perfeito, eu vou pensar primeiro o trabalho está perfeito e eu vou converter para negativo. Então, teria ali esse processo cognitivo, tá? Mais trabalhoso. A concepção de frase é ampla e diversa. A gente acabou de ver isso, né? Então, no fragmento a seguir, o poeta Mário Quintana ele brinca, né, com tal concepção, propondo um jogo a partir da marca de unidade e abrangência que caracteriza esse termo. Vejamos aqui o que ele diz. Tem aqui, né, um papel escrito menina, e a gente vai trabalhar sobre isso. O leitor ideal para o cronista seria aquele a quem bastasse uma frase. Uma frase? Que digo? Uma palavra. O cronista escolheria a palavra do dia, árvore, por exemplo, ou menina. Escreveria essa palavra bem no meio da página, com um espaço em branco para todos os lados, como no campo aberto aos devaneios do leitor. Imaginem só uma meninazinha solta no meio da página, sem mais nada. No recorte textual aqui, para tratar da interação entre o produtor, né, o cronista, e o receptor, que seria o leitor, o autor propõe que esse diálogo seja feito por intermédio de um recurso linguístico enxuto, simples, porém pleno de sentido, que seria a frase. Para tanto, explorando as possibilidades que a literatura oferece, entre outros recursos, ele usa 3 frases curtas, 2 nominais e uma verbal. As 2 nominais, uma frase, uma palavra, e a verbal, que digo, né? Na sequência, a partir de menina, continua a jogar com a completude frasal e sua vinculação ao contexto de produção, que podemos relacionar à expressão usada pelo autor campo aberto aos devaneios do leitor. Bom, agora a gente vai trabalhar com... Cadê? A estrutura oracional, que, de acordo com Azeredo, a oração apresenta normalmente uma estrutura bimembre, centrada em um verbo com o qual se faz uma declaração sobre um dado tema. O caráter dual da oração também é referido por Rocha Lima, que a define como a frase que se biparte normalmente em sujeito e predicado. Ambos os autores ressaltam o sujeito, o predicado, ou o tema e a declaração, com os componentes, como sendo ali os componentes básicos da unidade a que chamamos de oração. A ressalva, por intermédio do advérbio normalmente, se dá por conta da possibilidade de haver oração sem sujeito, mas não sem predicado. Então, a gente sabe que tem ali um tipo oracional que é a oração sem sujeito, né? Mas sempre vai ter o predicado, ok? Por essa razão, não há unanimidade entre os gramáticos e estudiosos sobre os níveis hierárquicos da oração. Alguns, como Azeredo, consideram que o sintagma verbal é o grande constituinte oracional, ficando o sujeito ali, né, o sintagma nominal, num plano mais baixo. Outros, como Cunha e Sintra e Cury, veem a oração como uma unidade de nível superior formada por 2 estruturas de mesma hierarquia, o sintagma nominal e o sintagma verbal. Para fins de análise sintática do português, tudo depende da concepção de oração que nós vamos assumir, de tomada de decisão consciente sobre uma ou outra forma de entender esse tipo de construção. O que importa é o seguinte, numa oração precisa ter predicado, precisa ter verbo, ok? Em termos de frequência, podemos dizer que a oração do tipo declarativo e afirmativo é o modo mais regular
com que nos comunicamos, seja na modalidade falada, seja na escrita. E isso ocorre porque em nossas declarações cotidianas tendemos à afirmação e não à negação. Então, com a estrofe a seguir, que abre o poema Aurora, acho que é Mário de Andrade, exemplificamos esse uso mais recorrente da oração declarativa e afirmativa. O poeta ia bêbado no bonde. O dia nascia atrás dos quintais. As pensões alegres dormiam tristíssimas. As casas também iam bêbadas. Então, com esses 4 versos, o poeta ele inaugura a descrição da cena que vai retratar e que dá título ao seu poema, que é a Aurora. Sim? Para tanto, ele faz uso de 4 frases representativas do padrão mais frequente da língua. Ele detalha com frases verbais afirmativas os elementos que compõem o ambiente descrito. O poeta, o dia, as pensões alegres ali, né, e as casas. Além de serem organizados por frases verbais, né, por essas orações, elas são declarativas e afirmativas, nessas orações declarativas e afirmativas. Os versos ilustram ainda outra tendência da ordenação oracional em português, a sequência sujeito e predicado. Lembra que na aula passada a gente viu sujeito, verbo, complemento? A gente precisa entender que o verbo complemento é o predicado. Então, a gente tem aqui a ordem, sujeito e predicado. Sujeito é o tema e o predicado é a declaração. Então, assim, os elementos constitutivos do cenário descrito, poeta, o dia, as pensões e as casas, ocupam a posição inicial de cada um dos 4 versos, como aqui a gente vê, ó, que aqui seria o sintagma nominal, que seria o sujeito, ou seja, o tema, o poeta, o dia, as pensões alegres e as casas. E nós temos, então, aqui que esses sintagmas nominais, eles ocupam, então, a posição inicial de cada um dos 4 versos, né, na função de sujeito, articulando os temas contemplados pelo poeta em sua observação inicial da aurora. Então, a gente tem aqui, né, o sintagma nominal, na parte de sujeito, e o sintagma verbal, que seria o predicado ou a declaração. Então, aqui a gente conhece a estrutura oracional do português, a estrutura básica, digamos assim, constituída com maior frequência em frases verbais declarativas e afirmativas, que é sujeito mais predicado. Se a gente relembrar da aula passada, sujeito, verbo, complemento, sujeito e predicado. Agora, nós vamos falar do conceito e função do período. Tá? Os termos frase, oração e período guardam distinções e correspondências, ok? Do mesmo modo que a oração representa um tipo de frase, que seria ali a frase verbal, o período relaciona-se à concepção de oração e os 3 termos entre si têm zonas de interseção. Segundo Cury, período é o enunciado de sentido pleno constituído de uma ou mais orações e terminado por uma pausa bem definida, que seria ali um ponto. Tá? De acordo com o mesmo autor, na modalidade escrita, essa pausa pode ser codificada por várias marcações, como ponto final, ponto de exclamação, pontos de interrogação, reticências e etc. Okay? Conforme Cunha e Sintra, período se define como a frase organizada em oração ou orações. Os autores, à semelhança de Cury, também destacam como o período deve terminar. Ok? Em Azeredo, encontra-se que período é a maior unidade da estrutura gramatical, aquela de maior extensão e complexidade, a que se pode chegar no nível sintático estrito. Por essa razão, quando realizamos a análise sintática, em que os termos oracionais são descritos, ficamos limitados ao período. É dentro dessa entidade que identificamos e classificamos os sintagmas da língua portuguesa. Por isso a gente faz a análise ali do período, ok? As definições aqui apresentadas destacam a completude do período e as suas possibilidades
de organização. O período formado por uma só oração, ele é chamado de período simples, enquanto o período que é formado por duas ou mais orações, ele é chamado de período composto. Quando o período é classificado como simples, a oração que constitui recebe o rótulo de oração absoluta. Portanto, a extensão e a composição do período podem ser muito variadas, ok? O que determina essa medida são os propósitos comunicativos em jogo, os sentidos articulados de interação entre dois ou mais indivíduos. Então, aqui nesse fragmento 15, nós vamos ver aqui alguns modos de elaboração de períodos. Nós temos aqui assim, ó. No fim da tarde de 1º de fevereiro de 1908, o rei de Portugal, Dom Carlos I, fardado de generalíssimo, desceu do vapor São Luís, no terreiro do Paço, em Lisboa. Passou a tropa em revista, conferiu a presença dos ministros, piscou para uma ou duas marquesas de sua intimidade e subiu a carruagem puxada por cavalos de penacho. Com ele estavam sua mulher, Dona Amélia de Orleans, princesa da França, e os dois filhos, o príncipe herdeiro Luís Filipe e o infante Manuel. Aqui nesse trecho 15, né, Astro inicia sua obra que se debruça sobre sobre a vida de Carmen Miranda, um dos maiores ícones da cultura popular brasileira. Tá? Essa primeira passagem ele nos apresenta um pequeno relato sobre a família real portuguesa, organizada a partir de 3 períodos. A gente vai ver aqui essa organização. O primeiro período é simples, articulado em uma só oração em torno do verbo desceu. Então, a gente vê aqui, ó. Cadê? No fim da tarde de 1º de fevereiro de 1908, o rei de Portugal, Dom Carlos I, fardado de generalíssimo, desceu do vapor São Luís, no terreiro de Paço, em Lisboa. Então, toda essa estrutura está em torno do verbo desceu, ok? Então, a partir aqui, ele trabalha o seguinte, ele traz o momento da enunciação, que ali seria no fim da tarde de 1º de fevereiro de 1908, ele traz o personagem principal, que seria o rei, o rei de Portugal, Dom Carlos I, e a maneira como ele está. Ele traz a ação praticada, e a ação vem de desceu do vapor, tal, e o local, tá? No terreiro do Paço, em Lisboa. Então, a partir dos conceitos já vistos, né, que a gente já estudou, a gente classifica esse fragmento aqui, como uma frase, pela completude do seu sentido, certo? Como uma oração absoluta, porque ela se organiza em torno de um único verbo, e como um período simples, pela declaração de se fazer ali sob a forma de oração absoluta, entre pausas definidas. Tá? Então, é uma frase, um período simples com uma oração absoluta, obviamente. Quando a gente abre a cena, né, quando a cena é realmente aberta, aí o período seguinte apresenta distinta configuração interna. Então, a gente tem aqui esse período em 15 duas linhas, vamos colocar assim. Passou a tropa em revista, conferiu a presença dos ministros, piscou para uma ou duas marquesas de sua intimidade e subiu a carruagem. A gente tem 1, 2, 3, 4 verbos. 4 verbos. Então, nesse 15 duas linhas, temos um período composto por 4 orações iniciadas, respectivamente, pelos verbos passou, conferiu, piscou e subiu. Sem sujeito expresso, todos no pretérito perfeito e ordenados conforme a cronologia dos acontecimentos, lembrando também que é uma narração. Nesse fragmento, rompe-se a correspondência comentada em 15, uma linha. Nesse aqui, uma única frase, período simples, uma oração absoluta. Em 15, duas linhas, de modo distinto, as 4 orações integram uma só unidade de nível superior. Então, nós temos aqui uma frase e, ao mesmo tempo, um período composto formado por 4 orações. É uma frase com 4 orações. É uma frase com um período composto de 4 orações que formam uma frase. Então, em termos semânticos,
podemos afirmar que uma das motivações para que Castro tenha organizado dessa forma esse período, né, 15 linhas, seria a necessidade de apresentar de forma contínua, objetiva e dinâmica as ações praticadas pelo personagem principal. Então, no período seguinte, no 15 retoma a correspondência observada em 15 linhas. Vejamos. Com ele estavam sua mulher, Dona Amélia de Orleans, princesa da França, e os 2 filhos, o príncipe herdeiro Luís Felipe e o infante Manuel. Então, aqui a gente tem novamente um único verbo, né? O período simples, uma oração absoluta e uma frase que tem o verbo estavam ali como eixo principal. Nesse trecho, não temos mais a dinamicidade das ações ali verificadas em 15 a parte que temos 4 orações, 4 verbos, mas sim um comentário descritivo sobre os acompanhantes do rei, que seria ali sua mulher e os filhos. Pessoal, ficamos por aqui, ok? Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, que tenha ficado claro. Clica aí no gostei, chama mais gente para o nosso canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!